Notícia fresquíssima: Jovem Nerd demite toda a redação e muda a operação após cortes no grupo Magazine Luiza. Misteriosamente, essa notícia não tem sido repercutida por ninguém. Se vocês procurarem no Google, tem 2 ou 3 portais falando disso. O que me parece, de certa maneira, estranho. Imagina se fosse uma notícia que o Flow demitiu toda a redação, ou que o Podpah demitiu toda a redação. Eu coloco esses três veículos de comunicação quase que em pé de igualdade, com características diferentes. Flow e Podpah são mais recentes, têm uma linguagem mais moderna, mas o Nerdcast é o que está há mais tempo e, de certa maneira, influenciou todos eles. Vamos dar uma lida na notícia aqui, só como falei, é coisa rápida, não tem muita explicação, a gente pode fazer algumas inferências aqui, e aí depois a gente faz as considerações aqui e eu abro meu coração também. Uma notícia impactante abalou o cenário do jornalismo de games e cultura pop nesta terça-feira. Nerd Bunker, a divisão de notícias de conteúdo editorial do popular site, podcast e canal do YouTube Jovem Nerd. Então, bom, para quem está em Marte, o Jovem Nerd é um grupo, foi adquirido pela Magalu. Acho que as principais frentes são o Nerdcast, que engloba Nerdcast de RPG também, que acho que daí saiu a maior parte dos produtos do Jovem Nerd, Nerd Office, Nerd Game, não é exatamente esse o nome, mas um vídeo semanal de games que eles lançam também, e tem toda a parte editorial do site deles. Jovem Nerd demitiu toda a sua equipe de redação, fontes ligadas ao site, drop de jogos. Esse foi o único cara que aparentemente conversou com o Jovem Nerd, com o grupo Jovem Nerd, mas deram uma resposta super genérica. Claramente foi assessoria de imprensa, não foi nenhum dos dois que deve ter redigido. Que apurou o caso indicam que cerca de 5 profissionais foram desligados e a operação Nerd Bank será drasticamente modificada devido à insustentabilidade do negócio. Então aqui a gente vê algumas divergências das informações. Tem gente falando que demitiu todo o a célula de jornalismo, mas aqui falam que são 5 profissionais, e na nota do Jovem Nerd eles falam que vão continuar postando notícias. Então já existe essa contradição aí, demitiram todo mundo, mas vai continuar a IA que está escrevendo as notícias deles. Então acho que tem uma coisa aí que tem que ser ajustada pelos jornalistas nos próximos episódios disso aqui, tá? Basicamente é isso. Me espanta o Jovem Nerd não ter dado nenhuma explicação, nenhuma nota. Tudo que eles fazem, eles costumam falar, tentar dar transparência. E aí eu vou fazer um desabafo aqui também, e a gente pode fazer algumas referências como fã do Jovem Nerd. E foi de verdade, tá? Acompanho há mais de 15 anos o Jovem Nerd. Quase toda sexta-feira, os Nerdcasts há muito tempo. Então, mesmo escutando há 15 anos, eu escutei todos eles, escutei desde o primeiro, que se vocês fizerem hoje, como eles mesmos dizem, né? Não passa na regra dos 10 anos, então é muito difícil ouvir, até pela qualidade do áudio e tal. Mas na época eu escutei. Eles tiveram um papel fundamental na minha formação como ser humano, para ser sincero, tá? Eu me formei em administração, mas migrei para tecnologia, e digo que grande parte disso foi por escutar o Nerdcast ou Nerdtech, que inclusive começou com a Lura, se eu não me engano, e tinha episódios também, acho que era com Fred Trajano, que é filho da Trajano, e ele liderava a divisão de e-commerce. E acho que ali já começou o namoro Jovem Nerd e Magalu, que mais na frente foi desembestar na compra do grupo Jovem Nerd pela Magalu. E como falei, cara, muitos dos meus interesses, das coisas que eu li, das coisas que eu pesquisei, da minha formação, foi via Jovem Nerd, minha própria profissão. E aí o desabafo que eu preciso fazer aqui agora é: todo mundo muda. Todo mundo muda no meio do caminho. É normal, se você continua a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás, você deveria procurar ajuda. Mas o que me chama a atenção de uns anos para cá é uma coisa que é bem abordada aí também, com bastante polêmica, que acho que talvez nem deveria ser tanta, a mudança política que eles tiveram nos últimos tempos, né? Eles nunca foram pessoas politicamente corretas, e tá tudo bem você consertar isso no meio do caminho, você mudar, mas eles inseriram isso de uma maneira no conteúdo deles, e aí tudo que eu tô falando aqui, como eu falei, eu adoro os dois, e vou tentar tratar com o máximo respeito aqui. Sabe quando você é adolescente, entrando na faculdade, você começa a se ligar do universo político,
E aí você lê uma coisa ou duas, descobre uma coisa ou outra, você fica super empolgado e só fala daquilo. E com o passar do tempo você percebe quão raso eram suas opiniões, mas tudo você vê através daquele espectro. Tudo que você quer conversar, você vai pedir um sorvete, você vai no cinema, você vai flertar com alguém, tudo você tenta colocar aquilo um, um ímpeto juvenil mesmo. E acho que é isso que está acontecendo com o Jovem Nerd grupo e principalmente o Jovem Nerd pessoa. Eu sinto que o Azaghal, ele com certeza tem opiniões, se não iguais, muito semelhantes à do Jovem Nerd, mas ele coloca de maneira muito mais madura, muito mais pontual, é, muito mais lógica. O Jovem Nerd, Alexandre Ottoni, no caso, vocês vão perceber que ele não consegue formular uma frase mais. E o Jovem Nerd, pra mim, sempre foi o intelectual da dupla. O Azaghal tem aquele jeito ácido dele, sarcástico, muito engraçado. O Jovem Nerd sempre foi o cara que construía os grandes raciocínios, trazia grandes insights. E eu não sinto mais isso nele. Sinto que ele perdeu. Tantas coisas que ele falou me marcaram intelectualmente. E deixar bem claro que eu não sou bolsonarista, não sou fascista, não sou. Quero que tudo isso se foda, tá? Tô falando como um afegão médio aqui, com a pessoa normal. Que está ciente sobre política, que entende o que está acontecendo dos dois lados, não dá o braço a torcer muito para nenhum dos dois lados, não defende nenhum dos dois lados, minhas opiniões são só para mim, mal meus amigos sabem o que eu acho, então falo com muita tranquilidade isso, e acaba incomodando muito isso. Final de semana passado, assisti o Nerdcast de Under, e a felicidade do Jovem Nerd de o script ser quase comunista fez com que eu parasse de escutar o Nerdcast, coisa que eu tenho feito algumas vezes de um tempo pra cá, e o que me incomoda muito, que é um produto que eu adoro assistir, sempre assisti, como falei, eu escutei todos, 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 todos. E aí isso tem incomodado boa parte da audiência. Se vocês verem nos fóruns, tem muito canal lacrador não, né? De direita também, que gosta de criar polêmica em cima disso. E o que eu sinto que boa parte dessa galera faz, quem fala do Jovem Nerd nesse nível assim é porque conhece. E é muito dolorido ver alguém ou algo que se amava tanto mudar tão profundamente. Por exemplo, nos Nerdcasters que eu mais gostava, mais gosto ainda do trabalho, que também tinha essa pegada um pouco mais intelectualizada, é o Afonso Solano. Ele foi chutado do Jovem Nerd. Ele era um dos que mais participava praticamente. E recentemente eu vi algumas entrevistas dele. Parece que o Jovem Nerd realmente só parou de chamar ele, desapareceu. E o Afonso é um cara super aberto a diversas opiniões, trabalhou no Omelete, não era para se acontecer isso. Então, todas essas críticas são críticas de pessoas que, e de novo, a vida é deles. Eles construíram o negócio deles, construíram um império com muito mérito. Quem acompanha lembra de o apartamento deles era o estoque da loja, quantas noites eles passaram autografando coisas, criaram muito material. Então eles chegaram onde eles merecem e eles têm todo o direito de ir pro caminho que eles quiserem. Não é fã que vai falar para onde ir, para onde não ir. Mas é triste ao mesmo tempo, né? Essa galera que alçou eles e pensar que o público do Jovem Nerd, e aí pode ter um pouco a ver com essa demissão, não chega a ser ostracizado o Jovem Nerd, mas com certeza tem perdido a popularidade. A fanbase que eles criaram não chegou até eles, que cresceram com ele, como eu falei, que eles moldaram boa parte. São o quê? Homens de 30 a 50 anos, grande parte trabalha com tecnologia, já estão em grandes cargos, em grandes posições. Majoritariamente essas pessoas talvez não pensem igual a ele, ou pelo menos com a intensidade que ele pensa. Tem uma frase do Nerdcast, eu não lembro qual, gostaria muito de lembrar e pedir ajuda para vocês aí, se vocês lembrarem e encontrar nos comentários. O Jovem Nerd fala uma frase que me marcou muito, que ele fala,
Provavelmente era algum Nerdcast sobre Segunda Guerra, sobre fascismo, alguma coisa assim. Isso tem mais de 10 anos atrás, com certeza. Ele fala sobre usar o termo fascista e nazista para tudo. Qual que é o impacto disso? Qual que é a explicação? Não vou acertar as palavras exatamente, mas existe Hitler, nota 10 de maldade. Existe o cara que não quer pagar imposto, quer pagar menos imposto. Esse cara é uma nota 2 de maldade, vamos colocar aqui. Qual que é a explicação do Jovem Nerd? Quando você faz isso, você não está colocando eles em pé de igualdade. Você não está colocando esse cara nota 2 que não quer pagar imposto como um 10 de maldade. Você está tirando a média disso. Então o que era 10 é 2, agora a média é 6. Então você está diminuindo a maldade do cara lá de cima. Do cara que era mal de verdade, por comparação. Isso é tão central, era tão central na personalidade do Jovem Nerd, ser esse cara conciliador, esse cara razoável, que entende tudo. E ele realmente era o fiel da balança, né? Tinham pessoas com personalidades muito diferentes, muito fortes, e ele sempre trazia todo mundo para o meio, trazia as opiniões para o meio. E agora ele foi para esse lado. Então o conteúdo do Jovem Nerd mudou drasticamente por conta disso. Eles mudaram o que eles são profundamente. Não mudou o jeito, mudou um gosto, agora eu gostava de tal coisa. Não, as pessoas. Quem eles eram e quem se apaixonou por eles sobrou pouco do que realmente gostava. Eu escuto por hábito, por carinho, não vejo eles mudando de novo. E também eu acredito que a aquisição deles pela Magalu, eles são muito inteligentes com mudanças. Isso também é uma coisa que fica aí de aprendizado para todo mundo. Sempre que eles fazem uma mudança, eles nunca falam de bate-pronto. Eles esperam o público absorver sem saber e depois contam. E tem alguns exemplos disso. Eles mudaram o editor uma vez. Não lembro se foi o editor pro Gaveta ou do Gaveta para um outro editor. Acho que era do Radiofobia pro Gaveta, talvez. Eles fizeram essa mudança e só contaram 6 meses depois. E qual a genialidade disso? Quando acontece uma mudança, é muito fácil no próximo episódio alguém falar: ah, tá tudo diferente, não tô gostando. Então eles esperam ter uma avaliação do público longa para ninguém poder falar isso. Quando eles mudaram para os Estados Unidos, a mesma coisa. Eles foram avisar o público acho que um ano depois. Para ninguém falar, ah, foram para os Estados Unidos, agora mudou o conteúdo. Não. E Magalu a mesma coisa. Então sempre houveram mudanças profundas e eles falam depois de não poder ser utilizado como crítica direta e imediata. Que eles são da Magalu, e aí, de novo, eu não quero inferir nada, tudo com o maior respeito aqui ao Jovem Nerd. Talvez não tenha nem ligação. Mas, depois que você vende uma empresa, eu não sei exatamente contratualmente como que tá, como recebe, se eles receberam, porque eu sei que eles receberam uma bolada, eles devem continuar recebendo por isso como funcionários, talvez devem ter um bônus com certeza relacionado à performance. Mas se eles não tivessem vendido, eles estariam tão radicais assim? Ou eles estão tão radicais porque eles estão despreocupados com a influência que isso pode ter direta no resultado deles, já que eles estão bem de vida, com certeza. Também é outra outra contradição. Tem muitos nerdcasts de política internacional, eles falando dos Estados Unidos. Eles criticam tudo que existe nos Estados Unidos. E moram lá, no estado mais republicano que existe, que é a Flórida. É muito fácil, né? E aí igual a gente fala dos comentaristas bolsonaristas também, né? É muito fácil criticar as coisas. Só que eles estão criticando de um jeito que pode ter uma repercussão legal para eles, né? Agora, isso é tão visível, salta tanto aos olhos e vai desconstruindo essa imagem que a gente tinha do Jovem Nerd de fiel da balança. Então, essas pequenas contradições vão destruindo a imagem de dentro para fora. E muitas pessoas que eu converso, que gostam do Jovem Nerd, também estão se forçando a gostar, tirando as que pararam de escutar. E eu acredito que essa mudança deve trazer pouco novo público. Com certeza perde mais público antigo, fiel, que colocava dinheiro nas coisas deles, do que ao contrário. Há uma mudança de Jovem Nerd também, agora eles vão fazer o primeiro filme, que eu torço para que seja incrível. Temo que eles vão querer esbarrar nessas questões políticas, e aí já vai tirar 50% da audiência. Mas basicamente é isso.
Demissão é sempre uma coisa triste, então meus sentimentos aí todo mundo que foi demitido, espero que consigam recolocações. E a gente espera que o Jovem Nerd explique um pouco melhor isso, ou que, como eu falei, às vezes eles evitam contar de mudanças, que isso não seja só empurrado para debaixo do tapete e eles continuem criticando bilionários, né? E relembrar eles. Eu sei que a sua comparação é sempre de onde você está, né? Mas vocês são elite econômica. Vocês, pra gente, são bilionários. Apesar de não ter o valor financeiro no banco, ninguém tá se importando com isso. Vocês moram nos Estados Unidos, venderam sua empresa por valores milionários, trabalham para uma empresa bilionária, por uma dona bilionária, acho que a mulher mais rica do Brasil. Então, eles se tornaram a elite máximo. Talvez isso distancie eles do que eles já foram e do que atraiu tanta gente. Mas de qualquer maneira, eu desejo sucesso. Certa tristeza, mas sucesso.